Quem é a Bel além da nutrição? A Bel além da nutrição, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa cheia de sonhos, cheia de vontade de realizar muito, não só por ela, mas por todos aqueles ao redor dela, todos aqueles com qual ela tem contato. E, assim, eu sou uma pessoa que eu posso dizer, sou privilegiada, porque sempre tive muita força de vontade, embora tenha tido aí vários percalços no meio do caminho, muitas dificuldades, muitos surtos com o diagnóstico da minha doença, mas eu sou uma pessoa assim que procuro ver o lado positivo das coisas, não romantizar a doença, mas ver o lado positivo de ressignificar a própria vida. Receber o diagnóstico de esclerose múltipla e o que me marcou. Bom, eu já tenho diagnóstico há 20 anos. Né? Naquela época não se tinha tanta internet, não se tinha Instagram, não se tinha tanto como procurar no Google, por exemplo, informações sobre esclerose. Era tudo muito novo para todo mundo. Até as terapias, só tinham acho que 3 terapias, medicamentos liberados na época. Então, não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil, eu não conhecia, não sabia nada sobre a doença. O meu primeiro surto, que eu acredito que veio 8 anos antes do meu diagnóstico, foi perder a visão central do olho direito. E do mesmo jeito que ela foi embora, uma semana depois ela voltou sem medicamento nenhum, sem nenhuma orientação, fiz vários exames e ninguém sabia o que era. Então eu simplesmente superei aquele sintoma. E 8 anos depois eu tive formigamento nos braços e nas pernas, e eu achei que era tensão do trabalho, porque eu trabalhava muito, com um cargo de muita responsabilidade, e fui para casa e no dia seguinte fui para o hospital, conversei com o médico, e ele falou assim, olha, eu acredito que você tem ou ela, que seria a esclerose lateral amiotrófica, ou a esclerose múltipla. E aí fiz todos os exames e nesse dia fechou-se o diagnóstico que eu tinha esclerose múltipla. E no caso ele estava acreditando que era recorrente remitente, realmente foi. E para mim foi um susto, né? Porque eu tinha uma filha de 10 anos na época, outra de 5, e eu me vi parando, né, de andar, parando de mexer os braços. Aí só vinha na minha cabeça, poxa, como que eu vou criar minhas filhas? E será que eu vou ter vida longa? Será que eu não vou ter? E aí eu ia para o centro de tratamento e chegava lá no centro de doenças desmielinizantes, eu só via gente pior do que eu, em situação muito precária. E eu bateu um desespero, bateu uma angústia. Nessa época eu tive, inclusive, depressão profunda, por conta de receber um diagnóstico com 28, 29 anos de idade, né? Então, assim, tinha muita coisa, muitos sonhos a serem realizados, e eu imaginei que esse diagnóstico estaria me podando de tudo isso, o que eu não vejo que é muito diferente hoje. As pessoas recebem a notícia e imaginam logo de cara que acabou a vida delas, e não é bem assim. Então, para mim, receber o diagnóstico foi muito difícil, foi muito conflitante, pelo fato de eu já ter 2 filhas e querer viver com elas, né, querer acompanhar o crescimento delas e não ter nenhum conhecimento sobre como seria a minha vida. Então, para mim, foi muito difícil. Explicando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante. Ela ataca a nossa bainha de mielina, que é a capa de gordura que afeta os nossos, que compõe os nossos neurônios, né? Então é como se fosse um fio encapado. E esse encape tenha sortido vários cortes, e aí a informação que deve sair de um neurônio e chegar no outro acaba sendo interrompida. Então, esclerose múltipla, ela tem, a gente pode dizer que tem 3 tipos. Tem a recorrente remitente, onde se tem o surto, faz-se a pulsoterapia, o uso de medicamentos, e você acaba voltando às suas atividades, às vezes sem sequela nenhuma, às vezes com uma sequela menor, mas acaba voltando às atividades. Já a primária progressiva, você tem o surto inicial e aí você vai tendo pioras, não necessariamente associada a surtos,
a lesões inflamatórias recorrentes, tá? E a secundária progressiva pode ser a recorrente remitente, que com o passar dos anos, ela vai progredindo, né? Então, assim, você não tem mais lesões novas, você tem aquelas lesões antigas, só que aquelas lesões antigas, até então, o neurônio ainda funcionava. Quando ele passa a morrer, você acaba tendo sintomas, vai piorando, 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 só que o neurônio morre. Então, agora, neste exato momento, depois de 20 anos de recorrente remitente, eu estou a caminho da secundária progressiva. Tive, inclusive, consultas recentes com a minha neuro, e ela falou, Isabel, podemos afirmar que você está em secundária progressiva, porque a gente percebe que passa dia, passa mês, e eu estou sentindo uma leve piorinha, e vai piorando, 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 mas, por enquanto, ainda estou bem. Né? É isso que a gente tem que se apegar, no que está bem, está funcionando. O restante a gente vai tratando. Porque hoje, se a gente ficar sofrendo no hoje, a gente pode dizer, não tem o tratamento. Mas a ciência está correndo tanto, a gente está tendo tanta evolução, que daqui 2, 3 anos a gente pode ter outros medicamentos que podem, inclusive, refazer essa bainha de mielina. Então, o futuro, eu costumo dizer, a Deus pertence. Né? A gente tem que viver o agora e fazer do agora o nosso melhor. E assim, os sintomas, eles podem ser variados, tá? Então, no meu caso, meu primeiro sintoma de diagnóstico foi esse formigamento nos braços e nas pernas, e fraqueza, tá? Mas eu já tive diplopia, ou seja, visão dupla, horizontal, vertical, eu já tive várias diplopias, eu já tive vômitos compulsivos, então eu não conseguia comer nada e o pouco que eu colocava ia para fora. Já tive muitas tonturas, tipo uma labirintite bem atacada, e não é labirintite, porque eu já fiz vários exames. Quantos médicos eu passei? Eu digo que no primeiro surto, antes do diagnóstico, eu passei com ginecologista, eu passei com oftalmo, eu passei com ortopedista, mas menos neuro. Só não passei com neuro naquela época, porque ninguém sabia o que era. Então a gente ia investigando. Eu fiz líquor para ver se era alguma outra inflamação, fiz vários exames naquela época, mas nunca associaram ao neuro. Né? Então, naquele período eu passei com vários. Voltou a visão, como diz, tá tudo bem, a gente não investiga mais, né? A gente deixa. E aí passou-se 8 anos. Quando foi que eu tive esse formigamento, ele veio logo após o falecimento de uma amiga de trabalho. E aí acabou pegando muito para mim a morte dessa pessoa. E eu digo que o meu emocional, junto ao estresse que eu estava tendo no serviço, acabou, de repente, fazendo com que eu tivesse um novo gatilho. E para complicar um pouquinho mais, eu estava com uma obesidade grau 3, eu estava quase 100 quilos. Então, assim, a obesidade é uma inflamação, é uma doença, e ela também precisa ser tratada. Então, juntando todos esses fatores, pode-se dizer que a esclerose resolveu acordar e falou: agora eu vim para ficar, né? Então eu fui fazendo todas as investigações neurológicas para ver se era somente isso, porque eu já tive tantos surtos que eu já dei entrada no hospital, por exemplo, como um AVC, e não era AVC, era surto da esclerose. Só que o surto que eu estava tendo era justamente na região em que se costuma ter AVC. Então, eu cheguei com a boca torta, cheguei com o olho torto, com o meu lado direito completamente paralisado. Então, os médicos ficam meio que, poxa, e agora? Tem que investigar, porque uma pessoa que tem esclerose não está isenta de ter outras doenças. Então, eles tinham que investigar se realmente eu não estava tendo um AVC. E por isso, depois do diagnóstico, eu posso dizer para você, o meu tratamento ele foi baseado com neurologistas. Sim, precisei passar com outros especialistas? Precisei, porque nas internações eu acabava desenvolvendo outras patologias. Teve internação que eu vou te falar que em 6 meses eu tive meningite, eu tive pneumonia,
eu tive bronquite, eu tive trombose em 6 meses, junto com os surtos da esclerose. Então, eu precisei passar com o pneumo, eu precisei passar com o médico infectologista por conta, e tive também, como que é o nome? Tuberculose. Tudo isso nesse período de 6 meses. Então, eu passei com vários especialistas, cada um cuidando de um pedaço da Isabel. Entendeu? Então, estava o neuro cuidando, o pneumo cuidando, o infectologista cuidando e o vascular cuidando. Né? Tudo isso em função de eu ter ficado internada, muito tempo acamada, e uma coisa foi puxando a outra, a imunidade baixa. Então, como eu digo, a gente não está imune a ter outras doenças. E aí sim eu passei por várias especialidades e fiz várias terapias. Recentemente, além do neurologista, eu passei com otoneuro, que era porque eu tenho muitas tonturas, eu tenho assim, não tenho labirintite, mas eu tenho uma tontura crônica, que é apelidada pelos médicos de TPPP. Tá? Então, assim, isso foi uma tontura crônica que eu desenvolvi, então tem que fazer uma fisio diferente, uma fisio vestibular, para poder, vou ficar com menos tontura, entendeu? Recentemente, estou passando com o neurooftalmo, justamente para ver a questão da visão, porque eu tive uma crise de mielite, então eu tenho uma parte da minha visão direita acabou ficando como sequela, eu perdi ela, e tenho catarata nas duas vistas. Só que a catarata do olho direito está um pouquinho maior que a do olho esquerdo. Então, eu estou fazendo esse acompanhamento justamente para ver se eu vou precisar fazer a operação agora ou não. Então, eu digo para você que o meu quadro médico hoje é neurologista e o oftalmo. Tá? Eu estou com essas duas especialidades. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito privilegiada. O meu marido, ele é muito compreensivo e ele acaba sendo até um pouco humorístico, porque ele vai comigo nas consultas e quando o médico fala, eu vejo que o negócio está feio, que a coisa tá apertada, mas para ele não tem tempo ruim. Ele fala assim, quando que eu tenho que trazer ela para fazer revisão de novo? Como se eu fosse um carro, né? Carro que a gente leva de tempos em tempos para fazer revisão. E os médicos até falam para ele, eu falo, não sei como que você consegue levar isso com tanto na esportiva, assim, de uma forma tão... Ele perguntou assim, eu tenho duas opções, eu ajudo ela a cair no poço, ou eu ajudo ela a sair do poço, eu prefiro ajudar ela a sair do poço. Então, assim, esposo, família, todos me dão muito apoio e todos me entendem, porque uma das coisas que eu deixo claro desde o início é que se eu não puder fazer, se eu vejo que vai ser algo difícil para eu fazer, eu vou falar, mas eu não quero que me limitem antes de eu me limitar. Entendeu? Tanto que quando eu tive a paralisia total do lado direito, uma das coisas que eu lembro, minha mãe virou para mim e falou assim, vamos comprar uma cadeira de rodas para você. Eu falei, não vai comprar. Porque se comprar cadeira de rodas, eu sei como o ser humano é, a gente se adapta àquilo que é confortável. Falei, vai ficar muito confortável para mim ficar na cadeira de rodas. Eu quero fazer força, eu quero me esforçar para sair da cadeira de rodas. E isso já faz 10 anos e eu ainda não estou na cadeira de rodas. Então, eu acho que vai muito também da persistência. E a família, ela está muito ali para apoiar. Então, a partir do momento que eu coloquei isso para eles, vamos pôr uma festa junina. Vamos. O que você vai fazer? Eu falo o que eu posso fazer e eu faço. Entendeu? O que eu não posso fazer, eu não posso subir uma escada para pendurar umas bandeirinhas, eu não posso fazer umas coisas mais difíceis que uma pessoa sem esclerose múltipla poderia estar fazendo. Mas por conta de ter tanta tontura, isso, então eu já procuro ter mais cautela. Mas de resto, eu faço tudo. Eu faço apresentações, tenho os encontros com meus pacientes, tem palestra que eu vou dar, tem atividades que eu estou dando, eu estou ali. Aquilo que eu não vejo, olha, eu queria fazer isso, mas eu não consigo, ou eu levo alguém para fazer junto comigo, entendeu? Ou eu simplesmente falo, isso não dá para eu fazer.
E tá tudo bem. Toda vez que eu tenho um paciente novo, a primeira coisa que eu explico para esse meu paciente é que eu também tenho a esclerose. Então, assim como ele não sabe quando vai ter surto, eu também não sei quando eu vou ter surto. Então, eu deixo isso claro, porque caso eu tenha que desmarcar a consulta, porque eu estou no hospital, isso e aquilo, já fica muito claro do outro lado que eu também sou gente como vocês, entendeu? Então, assim, eu procuro honrar todos os meus compromissos, mas quando não dá, a gente precisa realmente dizer. E pedir socorro é muito difícil. Não é fácil, a gente não quer, não só eu, mas eu vejo pelos meus pacientes, a gente não quer dizer que está frágil, mas a gente precisa aprender a entender os seus limites. É difícil, mas a gente consegue. Eu te falo que eu sou nutricionista por causa da esclerose múltipla. Tá? Porque antes de ser nutricionista, eu era uma pessoa que trabalhava no departamento de cobrança, eu não tinha nada a ver com alimentação, trabalhava numa multinacional. Então, assim, o meu universo era completamente diferente. Eu resolvi fazer nutrição para conhecer o meu corpo. Tanto que quando eu falei para minha família, eu vou fazer outra faculdade, eles, cara, você está louca? Como assim? Olha só o que você passa, como que você vai fazer outra faculdade? Eu falei assim, eu vou fazer. E aí eles foram apoiando, minha mãe foi a primeira a apoiar tudo. E aí eu comecei a fazer, mas eu falei, eu não quero, não é para eu atender, é para eu entender. Quando o médico falar um termo, eu saber o que ele está falando. Porque eu ficava muito, e eu sou muito de ver para entender. Não adianta falar, faz isso, isso e isso que vai funcionar. Não, eu tenho que ver funcionando para acreditar que vai funcionar. Então, quando o médico falava, eu falava assim, poxa, eu não vi ninguém, não vi funcionar em ninguém. Eu preciso ver isso funcionar, eu preciso testar isso para ver se realmente funciona. Então, quando eu fiz a faculdade, assim, o que mudou a chavinha para mim, tipo, eu preciso atender, foi o meu estágio clínico. Quando eu fiz o estágio clínico, eu fiz 2 iniciações científicas com pacientes com esclerose múltipla. E assim, perceber que a alimentação dessas pessoas estava muito pobre, e está ainda hoje muito pobre em questão de nutrientes. Por quê? Abrir um pacote é muito mais fácil do que você cortar uma cenoura, entendeu? Colocar uma lasanha no forno micro-ondas é muito mais fácil do que você preparar essa lasanha. Entendeu? Pensar, só o pensar já cansa. Então eu fui percebendo que, poxa, eu fui aplicando aquilo em mim, foi melhorando a minha qualidade de vida, foi diminuindo meus episódios de surto, fui melhorando a minha recuperação pós-surto. Falei, poxa, eu tenho que compartilhar isso com mais pessoas. E aí foi que eu comecei, primeiro pensando no estágio hospitalar, eu percebi que as senhorinhas que estavam lá por causa de uma glicemia descontrolada ou por causa de um colesterol descontrolado, elas acabavam indo. Tinha senhoras que falavam para mim assim: olha, eu estou aqui semana sim, semana não, na internação. Ah, mas por quê? Ah, porque minha glicose nunca está controlada. Aí uma simples pergunta: o que é o diabetes para você? Aí a pessoa vira para mim e fala assim: diabetes é que eu não posso comer açúcar, vai cortar meu pé, que vai afetar meus rins, e eu não posso comer doce de jeito nenhum. Para eles, a diabetes se resume a isso. Aí, quando você explica o que é a diabetes dentro do corpo, o que funciona, que o seu pâncreas é como se fosse uma portinha para abrir para a insulina sair, para ela pegar a glicose e colocar para dentro da célula, que o paciente começa a entender, aí eu lembro que elas viravam para mim e falavam assim: agora eu sei por que é melhor eu comer uma maçã do que comer um pedaço de bolo. Aí eu falei assim: você não está proibida de comer bolo. Só que se for comer bolo, ao invés daquele pedação que você comia, come um pedacinho e come a maçã. Porque isso vai fazer diferença. E aí eu percebi que as senhorinhas pararam de ter entrada no hospital, porque elas começaram a ter uma visão diferente. E eu falei, gente, são coisas tão simples. As pessoas não sabem por que bebe água, acham que é só porque tem que hidratar e porque alguém falou que tem que ser 2 litros de água por dia. E não é assim. Então, quando essa compreensão começa a mergulhar dentro do ser humano, não digo nem das pessoas com esclerose, mas do ser humano, a gente começa a ver a vida com mais sabor,
com mais... o comer, que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, passa a ser algo mais prazeroso, ao invés de ser algo restritivo, cheio de não pode. Como me achar? É muito simples. Eu estou no Instagram, @nutri.belpelissari. Também estou no WhatsApp, 11 2547 4023, em São Paulo. Atendo online e atendo presencial também. Eu acho que eu procuro proporcionar para o meu paciente aquilo que eu gostaria de ter tido há 20 anos atrás e eu não tive. E isso me fez ter uma depressão profunda. Eu não quero que meus pacientes ou aquelas pessoas que são recém-diagnosticadas tenham esse mal-estar de passar por uma depressão, porque ninguém merece. É muito. Só quem passou sabe exatamente a tristeza que é uma depressão.